Senhoras, senhores, autoridades, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Cultural São Paulo. Daremos início ao workshop sobre orçamento climático, uma iniciativa da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, da Secretaria de Planejamento e Eficiência e da Secretaria Executiva de Informações e Monitoramento Estratégicos. O objetivo do evento é discutir o orçamento climático que será implementado na Prefeitura de São Paulo, cumprindo a meta 111 do Programa de Metas. Compõe a mesa de abertura as seguintes autoridades: senhor Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas e proponente deste seminário. Senhor Clodoaldo Pellizzoni, secretário municipal de Planejamento e Eficiência. Senhor Rodrigo Achiuchi, secretário municipal do Verde do Meio Ambiente. Senhor Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Senhora Cibele Molina, secretária executiva de Informações e Monitoramento Estratégicos. Por favor, acomodem-se. Agradeço a presença da secretária adjunta de gestão, Regina Maria Silvério, da secretária adjunta da Casa Civil, Denise Soares Ramos, secretário de Cesana, Vitor Arruda, Kika Miranda, representando o mandato da vereadora Marina Bragante, Fernando Ferreira, representando a secretária de Relações Internacionais, Ângela Gandra. Muito obrigado pela presença. Se alguém mais precisar ser anunciado, por favor. O secretário está me lembrando, Gilberto Natalini, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença. Para abrir o nosso seminário, convido a secretária Cibele Molina. Olá, boa tarde a todos. Vou começar agradecendo a presença de todos vocês. Temos aqui também a presença da C40, os secretários, cumprimentar o secretário Marcos Monteiro, secretário Rodrigo, Clodoaldo, secretário Nalini. Esse é o primeiro workshop que a gente realiza, um passo importantíssimo na construção do orçamento climático. Foi uma das missões que o prefeito Ricardo Nunes atribuiu à CEPLAN e a todas as secretarias que estão aqui presentes. É também, como a Luciana já colocou, uma meta do Programa de Metas 25-28. Esse programa, ele tem a sustentabilidade e as políticas ambientais como um eixo transversal de todo o programa, também está alinhado com o Plano Clima. E, nesse contexto, o orçamento climático é fundamental para que a gente possa integrar a agenda climática da cidade com o planejamento e a execução orçamentária. Então, ele vai não somente identificar e classificar os investimentos que a Prefeitura está fazendo na área de meio ambiente, como também vai medir o impacto ambiental dessas políticas públicas, ajudando, assim, a fornecer dados e indicadores de efetividade dessas políticas para a gestão e auxiliando na tomada de decisão de todas as pastas e toda a Prefeitura. Bom, ao fazer essa mensuração, o orçamento climático de São Paulo vai ser o orçamento climático mais completo do Brasil. Então, São Paulo vai se juntar aí a cidades importantes do mundo, como Londres, Paris, Nova York, que tem atrelado à identificação dos gastos também a mensuração do impacto dessas políticas no meio ambiente. Então, São Paulo, dessa maneira, vai reforçar a sua posição global, né, junto com essas cidades desenvolvidas, e vai também compartilhar as suas experiências com cidades menores.
Isso porque o orçamento climático foi selecionado pela Fundação Bloomberg e pela Universidade Johns Hopkins para participar de um programa chamado City Data Alliance, que usa tecnologia e soluções digitais para aprimorar a apuração e a disponibilização de dados para a gestão pública. Então, São Paulo vai apresentar esse projeto lá, são 15 cidades das Américas que estão participando. Nós vamos estar na Conferência de Baltimore, nos Estados Unidos, também apresentando esse projeto. E o dia de hoje é muito importante na construção do orçamento climático. Então, vou agradecer mais uma vez todas as pastas presentes e desejar um bom workshop a todos. Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a presença do senhor Vicente Calvo, secretário adjunto de Planejamento, Samuel Ralize, secretário adjunto da Educação, doutora Melissa Palmieri, representando o secretário de Saúde, secretário Zamarco. Também gostaria de agradecer a presença da Patrícia Bittencourt, representando o Secov, Moacir Arruda, representando a ANAMA. Convido agora para o seu pronunciamento o secretário Marcos Monteiro. Boa tarde a todos. Obrigado, Luciana. Obrigado, Naline, pelo convite para a gente participar um pouco desse evento. Boa tarde, secretário Clodoaldo. Eu brinquei com o Clodoaldo que falou, disseram que aqui tem uma palestra hoje para a gente liberar recurso, mas me disseram que não é bem isso, que é o orçamento climático, mas com certeza o secretário Clodoaldo vai trazer boas notícias para a gente cada vez mais estar empregando no meu caso, especificamente nas nossas obras, mas nas demais ações da Prefeitura, soluções mais sustentáveis, soluções mais integradas com o meio ambiente. E, nesse ponto, está aqui o secretário Rodrigo Achiuchi também fazendo diversas ações importantes para a cidade, agora com o lançamento de todo o cadastramento arbóreo da cidade. Comentar duas ações só da CIURB, que tem nos trazido grande satisfação em fazer na cidade. Primeiro, nos nossos cadernos de drenagem, que a gente vem estudando toda a cidade, todas as bacias hidrográficas, e cada vez mais incorporando soluções baseadas na natureza. Então, é uma ação importante, é uma ação da gente integrar melhor as nossas obras de drenagem ao meio ambiente, atendendo aí as expectativas da população. A segunda ação importante são as obras em áreas de risco, e que a cidade era muito criticada por a gente só fazer obras cinzas e não cuidar do entorno. E a gente tem conseguido, nessa gestão, Naline, até por incentivo do prefeito, uma integração entre as secretarias. E isso tem sido muito benéfico, porque a gente consegue potencializar as ações entre as secretarias. E hoje, nessas obras de área de risco que a gente vai fazer, a gente já está integrando todo o atendimento social, quando é necessário, com as obras e a requalificação do entorno, com a criação de áreas de lazer, com a criação de parques e, evidentemente, todo esse trabalho aí do orçamento climático. A gente tem um orçamento integrado já visando soluções mais sustentáveis, soluções baseadas na natureza, extremamente importante para a gente garantir recurso para essas ações. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Agradeço também a presença do Flávio, representando o mandato da vereadora Renata Falzoni. E ouviremos agora as palavras do secretário Rodrigo Achiuchi. Boa tarde, senhoras e senhores. Que Deus abençoe. Quero primeiro cumprimentar aqui meu grande amigo, Renato Naline, dar os parabéns por mais essa iniciativa a você, a Luciana, ao Danilo, a toda a equipe da nossa Secretaria do Clima. Cumprimentar o Clodoaldo, que está aqui, nosso secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, nosso grande parceiro da infraestrutura, secretário, a Cibele, minha grande amiga de projetos estratégicos, e de forma especial, em nome do Gilberto Natalini, meu grande amigo, foi vereador, foi secretário da Prefeitura, faz um grande trabalho, um grande consultor que eu tenho também. Queria cumprimentar
todos os presentes que estão nesse dia aqui. Bom, vamos falar sobre orçamento climático hoje. Lembrando que o orçamento de São Paulo são 40 bilhões em 2 anos, média 20 bilhões por ano, um dos maiores orçamentos per capita, não só do Brasil, um dos melhores orçamentos do mundo. Mas orçamento por orçamento, ele só se faz válido e importante se ele se tornar uma realidade, fazer a diferença na vida das pessoas. E São Paulo vem tendo várias iniciativas ao longo da gestão do prefeito Ricardo Nunes sobre questões de ônibus elétrico, questão de biometano, questão de plantio de árvores. Nossa meta esse ano, só ano de COP, 120 mil árvores, estamos passando de 80 mil árvores com a ajuda de vários de vocês que estão aqui. Nós temos a questão dos desapropriamentos, as DUPs que nós falamos, que é onde a gente pega essas áreas que viram áreas de preservação municipal, super importante. Temos parques, só esse ano foram 6 parques, temos mais parques para serem entregues e várias ações de várias secretarias com o único objetivo. Não só a questão da descarbonização, não só a questão da diminuição do CO2, do dióxido de carbono, enfim. Nós temos várias metas importantes, principalmente onde todos nós, independente de diferenças, independente de questões partidárias, independente de time de futebol, enfim, a gente fazer uma sociedade, a gente dá o exemplo, porque São Paulo, por ser a maior cidade da América Latina, dá esse exemplo, que está inclusive sendo também seguido por outras cidades, não só aqui da região metropolitana do estado de São Paulo, mas também por outros lugares. Outro exemplo, um exemplo claro disso, é que dias atrás nós lançamos o inventário arbóreo aqui na cidade. Muita tecnologia, muito dinamismo, mas principalmente muita ação. Vai se tornar uma realidade e vai fazer a diferença não só na manutenção, na proatividade, mas também que a gente possa planejar melhor a arborização das cidades, e São Paulo está dando esse exemplo. Só para vocês terem uma ideia, Gilberto, só desse lançamento que faz uma semana atrás, pessoas de outros estados, cidades, daqui do estado de São Paulo mesmo, de fora do país, de Portugal, da Espanha, estão nos procurando para entender o processo, gostaram da nossa iniciativa e vão certamente replicar em seus municípios, não só no Brasil, mundo afora. Então é isso que eu acho que o orçamento climático tem que fazer. Nós temos um grande investimento que é necessário, a questão financeira se faz necessária, mas também ela só se torna eficaz realmente se a gente colocar em prática, colocar na rua e fazer a diferença na vida das pessoas. Então é super importante esse dia de hoje para a gente discutir tudo aquilo que nós temos à disposição através do Clodoaldo e através de outras secretarias, mas principalmente a gente tem que ter a sabedoria de saber como investir melhor esse dinheiro para fazer realmente a diferença nas famílias paulistanas. Então, um grande dia a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite da Seclima e que a gente possa ter uma tarde super proveitosa e que tudo que for conversado aqui realmente faça diferença e seja exemplo para as próximas gerações. Obrigado. Agradeço a presença do secretário Osmário Ferreira, de Limpeza Urbana, e do Delaney, da Comgás. Anunciamos as palavras do secretário Clodoaldo Pellizzoni. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o secretário Naline, de Mudanças Climáticas, agradecer aí pela realização do seminário, Rodrigo Asciuchi, do Meio Ambiente, o Max Monteiro, da Infraestrutura Urbana, a Cibele, nossa secretária da Informações Estratégicas. Quero cumprimentar aqui todos os secretários e secretárias, os funcionários da Prefeitura e demais participantes, em especial o sempre vereador Gilberto Natalini, um grande parceiro nosso, que não deixa de estar aí trabalhando e acompanhando tudo, né? Agradecer você aí pela tua presença e seu trabalho, viu? E sua inspiração. Agradecer aqui a Marina, do C40, nossa parceira aqui para viabilizar o orçamento climático, né? Essa questão toda, quando o prefeito me convidou aí para que a Secretaria do Planejamento fosse recriada, eu li uma matéria sobre orçamento climático na Noruega, em Helsinki, né? Aí eu falei, mas isso aqui, por que com tantas ações climáticas que nós temos, nós não podemos implantar isso aqui em São Paulo, né? E nós fizemos lá uma conversa com a secretária da Fazenda e soubemos que, enfim, o órgão inspirador que acompanha, organiza, isso é o C40, né? Então, nós fomos conversar lá fizemos um trabalho, né, coordenado aqui pelo Vicente, nosso adjunto, a Cibele,
e que está redundando não só na organização do seminário, né, na participação da Bloomberg no processo, a Johns Hopkins, e que nós precisamos, então, traduzir todas essas ações. Não vamos criar um orçamento novo na cidade, muito pelo contrário, mas traduzir todas essas ações que estão em andamento em procedimentos e práticas que as cidades que estão mais avançadas estão adotando, para que a gente possa conseguir implantar, de fato, dizer assim, um orçamento climático na cidade. Então, esses procedimentos, essas práticas, as medições, né, a medição daquilo que nós estamos fazendo, o que está reduzindo na prática a questão da emissão do CO2, também a questão do plantio, do verde no meio ambiente, da permeabilidade, da resiliência da cidade nas mudanças climáticas. As mudanças climáticas não é uma coisa longe, né? Tivemos aí há 2, 3 dias atrás um dos maiores ventos que eu vi na minha vida, né? Que derrubaram 4 árvores na rua da prefeitura, né? Então, a mudança climática está aqui hoje, né? Nós estamos vivenciando as mudanças climáticas aqui e agora. Então, nós precisamos agir. O prefeito, é prioridade do prefeito Ricardo Nunes a questão do meio ambiente. Podemos citar vários trabalhos, a questão da descarbonização da frota de ônibus. O prefeito entregou 120 ônibus, já temos, somando com o trólebus, 961. Nós devemos, até o fim da gestão, atingir 3 mil. Temos agora coordenado aí pelo secretário Celso, junto aqui com o Rodrigo e o secretário Naline, a questão do biometano. Nós devemos fazer um piloto aí para uma quantidade boa de ônibus, né? Nós temos também um plano que foi desenvolvido aí, coordenado pelo Marcos Monteiro, que é o Plano Municipal de Redução de Riscos. Nós pretendemos aí não só retirar famílias e fazer obras em 121 áreas nessa gestão. Estamos aí correndo atrás dos financiamentos. Nós devemos lançar as primeiras 14 aí já nesse ano ainda, as estações já estão em curso, né? Para vocês terem uma base, só nesse plano são 65 mil famílias, né? 65 mil famílias que serão ou removidas ou com atendimento habitacional permanente. Temos todo o trabalho aí da Secretaria de Verde e Meio Ambiente, 11% do território desapropriado para parques. Temos lá já em andamento o financiamento, o Bordas da Cantareira, né? 250 milhões de reais. Nós temos os bosques urbanos, o plantio de árvores, os jardins de chuva para melhorar a permeabilidade. As obras de drenagem no plano de meta, são 14 novos piscinões. Enfim, uma quantidade enorme de ações que o prefeito Ricardo Nunes quer realizar, está no plano de metas. Nós devemos, semana que vem, encaminhar o PPA para a Câmara, está no PPA, vai constar no orçamento do ano que vem. Então, quero dizer que esse seminário aqui é muito importante para nós, para que a cidade possa, além de realizar esses investimentos todos, aderir às melhores práticas das cidades, das maiores cidades e das cidades mais avançadas em questões do meio ambiente, com o apoio aí do C40. Muito obrigado. Agradecemos a presença da Raíssa, representando o vereador Nabil Bonduc, Lucas Forte, representando o secretário de Justiça, Dr. André Lemos, Débora Canova, da IBRAAC, Estela Vivona e Luciana Lana, representando a Comissão do Clima da OAB São Paulo. Convidamos para o seu pronunciamento o secretário Renato Naline. Muito boa tarde a todos. Que fraco, hein? Boa tarde. Boa tarde. Isso, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos, começando aqui pela Cibele, essa guerreira, né? Que quando ela coloca as ideias, ela já vai traduzindo no papel, a gente fica convencido, né? Cibele, que bom. Marcos Monteiro, que é um engenheiro, é um edificador que se converteu para a solução de acordo com a natureza, né, Marcos?
E São Paulo vai ser diferente daqui para frente, com certeza. A Xuxa, que é parceirão de toda hora, dos plantios, né? E sempre aberto para raciocinar verde. O Clodoaldo, de quem todos nós dependemos, né? Mas que é uma figura fabulosa, que eu tenho certeza que vai ajudar também em trazer financiamento internacional, né, Clodoaldo? Nós precisamos de dinheiro de fora. E se der certo o orçamento climático, e tem tudo para dar, porque vocês vejam que é todo mundo junto, ninguém está fora, não há dissonância na gestão Ricardo Nunes, né? Ele nos cobra, ele tem um apreço enorme pela questão ambiental, não por causa das árvores, da ararinha azul, não, é por causa das pessoas, né? As pessoas é que são as vítimas preferenciais desses fenômenos extremos que chegaram, vão se intensificar, e eu falo toda hora, não há desastre natural. Os desastres são causados pela nossa incúria, pela nossa insensibilidade, pela nossa crueldade, quando tratamos os recursos naturais como se fossem infinitos e a natureza fora um supermercado gratuito, do qual todos nós extraímos e nada devolvemos, né? Então, o orçamento climático, ele também responde a uma indagação. Todo lugar que eu vou, Clodoaldo, fala assim, qual é o orçamento da sua secretaria? Eu falei, minha secretaria não tem orçamento. A nossa missão é entrar no orçamento da gestão e verificar o que é que se aplica aqui para adaptar a cidade para que ela suporte as questões ambientais que nós provocamos sem causar mais mortes. Então, vocês perceberam que todas as secretarias estão fazendo alguma coisa que pode levar aquele carimbo verde. Isso é uma questão climática. Quando você faz habitação, quando você faz urbanismo, quando você constrói, quando você educa, quando você planta, quando você vai fazer uma gestão inteligente das nossas finanças, tudo pode convergir para que São Paulo seja um exemplo. Mas não é só para ser exemplo, é para garantir aos paulistanos que eles não precisam morrer nas enxurradas, que eles não precisam morrer nos desabamentos, que eles podem recuperar os anos perdidos por causa do nosso clima adverso. O professor Paulo Saldiva fala que paulistano tem uma longevidade 4 anos inferior à da média nacional, porque nós respiramos quase que alguma coisa sólida. Os 8 milhões de carros, né, Nataline? Expelindo gases venenosos causadores do efeito estufa, fazem com que nós percamos 4 anos na média nacional, né? Eu acho que ninguém esqueceu que o ano passado nós tivemos 4 dias em que São Paulo teve o pior clima do mundo, o pior clima do planeta. Não é esse ranking que nós queremos. Portanto, além de nós todos, nós precisamos convencer a cidadania a fazer a sua parte. Osmário sabe que se a gente tivesse um discernimento, uma responsabilidade maior para descartar o excesso de desperdício que nós causamos à cidade, produzindo 15 mil toneladas diárias de resíduo sólido, nós já resolveríamos muita coisa. Porque o terceiro vilão aqui em São Paulo é exatamente o resíduo sólido. Então, todos aqui sabem que orçamento é uma previsão, tem o orçamento elaborado, tem o orçamento aprovado, tem o orçamento cumprido, executado, que depende de uma série de condições. Vamos zelar para que o orçamento climático não seja apenas essa ideia fabulosa, né, que o Clodoaldo percebeu na Noruega, mas vamos fazer com que ele seja cumprido aqui. E a sociedade civil tem essa missão, viu, Nataline, de verificar como é que está sendo a execução das obras, onde é que está indo o dinheiro do povo. A prefeitura não tem dinheiro dela, ela não emite moeda, ela usa o dinheiro de todos, né? Então é um dinheiro que precisa ter uma saudável aplicação. E é muito bom ver que há interesse pelo orçamento climático, que nós temos uma equipe muito coesa, trabalhando junta, pensando a mesma coisa, e todos
um se apoiando no outro e todos se apoiando na ciência, na verdade, na justiça, para que o orçamento climático não seja só uma ideia, seja uma saudável realidade. Obrigado para todos. Muito obrigada, secretário. Agradecemos a presença de todos que participaram dessa mesa de abertura e convidamos para que continuem acompanhando o seminário da plateia. Nesse momento, daremos início ao módulo 1 do workshop, cujo tema é Como implementar o orçamento climático na Prefeitura de São Paulo. Convido para apresentar o módulo o secretário Clodoaldo Pellizzoni, secretário municipal de Planejamento e Eficiência. O tempo de sua exposição é de 25 minutos. Bom, tem uma pequena exposição, vou procurar ser breve e procurar abordar aqui todas as questões que envolvem, né? Pode começar. Então, a agenda que se coloca para nós, né, é a urgência climática e o papel das cidades, né? Vale dizer que no Brasil é um país eminentemente urbano, portanto, as cidades desempenham um papel importante na questão ambiental, na questão da emissão dos gases de efeito estufa, na questão do saneamento, da poluição dos rios. O ponto 2, a definição e os conceitos chaves do orçamento climático, analisar a experiência de outras cidades e o processo na Prefeitura de São Paulo e os próximos passos que daremos. Então, a questão das cidades, né? Estima-se que as cidades respondam por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa. Então, podemos depreender aí que a ação local, a ação dos municípios, das prefeituras, é fundamental aí para o enfrentamento da crise climática. E São Paulo tem um papel estratégico aqui, por ser a maior cidade do Brasil, da América Latina, nessa agenda nacional que precisamos aí comandar, né? Questão aí da... Perdão. Então, que na verdade, o que é o orçamento climático? É um sistema de governança que integra compromissos, considerações climáticas na tomada de decisões sobre política, ações e orçamento. Integração de metas climáticas junto ao PANClima, que é o plano climático da cidade, no processo de orçamento financeiro. A atribuição de responsabilidade pela implementação, monitoramento, avaliação e relatório em toda a administração municipal. Como eu já disse, não é um orçamento novo nem um orçamento paralelo, e sim uma perspectiva aplicada sobre o orçamento municipal já existente. Facilita as decisões informadas, a alocação eficiente de recursos, de forma a maximizar o impacto ambiental produzido. Experiência de outras cidades, né? Nós temos indo de baixo para cima aqui, né? O Rio, que já tem um decreto implementando, o segundo orçamento climático publicado já tem Nova York, Montreal também já tem o segundo orçamento climático publicado, Londres, né, o terceiro orçamento climático publicado, Oslo já está indo para o 10º orçamento climático publicado, né? Temos em Berlim um relatório de avaliação do orçamento climático, com o primeiro passo na orçamentação climática.
Temos ali já em Mumbai o segundo orçamento climático publicado. Ali não estou nem enxergando. Tsuani é a meta do orçamento climático já publicada. Então, essa é uma perspectiva que o C40 nos trouxe de como o orçamento climático está sendo o andamento nela nas cidades aí ao redor do mundo, né? Pode passar. Então, o processo aqui na cidade e os próximos passos, né? Então, nós temos um monitoramento instruído em 2023, ações orçamentárias para prevenção, mitigação e adaptação às mudanças climáticas no âmbito do PPA, é o anexo 5 do monitoramento anual realizado por CEPLAN, né? Anteriormente era pela Secretaria da Fazenda. Foi mais de 20 bi em 2024 em programas do PPA aderentes à matéria climática e aos objetivos da ODS, né? da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda Municipal 2030. Pois não. Pessoal, desculpa, nós estamos com o contraste da luz e a filmagem estava atrapalhando ali a filmagem. Eu vou pedir para desligar essa luz e a gente depois avalia. Tá bom. Secretário? Beleza? Desculpa. Melhorou. Vocês estavam enxergando tanto quanto eu, né? Acho melhor, né? Eu estava com dificuldade, achando que eu estou precisando trocar meu óculos aqui, mas acho que... Então, próximos passos que nós precisaremos dar, né? Então, primeiro que nós já estamos contando aí, agradecendo mais uma vez a Marina, a sua equipe, ao apoio da Rede C40 no processo de desenvolvimento e implantação aí do primeiro orçamento climático da cidade, aliado ao Plan Clima e a sua revisão, né? Nós já estamos com o decreto pronto para o prefeito assinar, né? Deve assinar nos próximos dias, juntamente aí com o encaminhamento do orçamento da cidade. Seleção para participar do programa City Data Alliance, realizado pela Fundação Bloomberg e Universidade Johns Hopkins, para desenvolvimento do protótipo capaz de mensurar as emissões de gases e produzir indicadores de impacto de políticas públicas. Essa é uma questão muito importante para que nós possamos, né, cada ação que nós formos desenvolvendo, tendo aí a medição, mensuração do que isso está sendo benéfico para a questão do meio ambiente e para a questão da emissão de gases na cidade. E aqui um pouco do que nós estamos fazendo, né? Que a prefeitura, a gestão do prefeito Ricardo Nunes está realizando. Então, temos já mais de... A frota aí, acho que o número nós cometemos um pequeno engano aí, a soma dos números, mas... Pela entrega de segunda-feira, né? Foram 120 ônibus, 961 ônibus, já a maior frota elétrica da capital. Nós vamos trabalhar muito aí para que possamos, até o final do ano que vem, ser a maior frota da América Latina. Nós devemos bater já no ano que vem mais de 2.000 ônibus. E, se tudo correr bem, nós temos financiamentos para chegar a 3.000 ônibus, né? Temos... financiamentos do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que já entraram no Caixa, 3,5 bilhões. E temos mais 3 financiamentos internacionais, 100 milhões de dólares do Banco Chinês, 248 milhões de dólares do BIRD, e 248 milhões do BIRD, o Banco Mundial, e 248 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, que deve, se tudo correr bem, já... se não até o final do ano, no começo do ano que vem também ser assinado. Biometano, nós já temos uma frota aí de 83 veículos da coleta de lixo, né? Até 2027 serão substituídos 500 caminhões, eu acredito que possam ser quase todos, né? Que vão rodar biometano. O nosso aterro, ele já produz biometano já não só para a frota de caminhões, mas também para serem usados na frota de ônibus. Então, tem aí um projeto aí que está se desenhando, que possamos ter até 1.000 ônibus rodando de biometano. Temos um grupo, a Congás está participando, temos um representante da Congás aqui. Aqui, muito obrigado aí pela presença, viu?
e as conversas estão boas, a Comgás deve distribuir. Então, ele não é 100%, ele não é 100%, ele não podemos dizer o seguinte, 95% eficiente quanto à emissão de gases, né? Então, 95% é um indicador bom, né? Temos o projeto de árvores, o plantio de 200 mil, né? Temos aí parques, a meta é chegar a 720 parques na prefeitura, na final da gestão, bosques urbanos, né? Os jardins de chuva, né? Calçadas e vagas verdes. Então, tem aqui os 8 novos parques e 25 parques serão revitalizados. Pode passar. Tratamento de resíduos, aí está aqui o Osmário, que é o nosso secretário executivo da limpeza urbana. Temos, a meta é chegar a 11,4% de tratamento de materiais recicláveis, né? Pretendemos implantar 10 novos ecopontos, chegar a 40 cooperativas de coleta. Nós temos já 30, né, em andamento, que nos ajudam a fazer esse trabalho. Monitoramento, né, da SP Coopera, os caminhões que nós já falamos, e temos lá o Ecoparque de São Mateus, que deve ter uma usina de tratamento de lixo, queimando resíduos e gerando energia. E aqui, para quem não conhece, né, estão falando muito aí que vai gerar poluição. Hoje os filtros são absolutamente impressionante, precisos na questão aí da poluição, né? Os filtros fazem com que praticamente nada seja de poluente seja jogado aí no ar, né? Pode passar. Tem o PMRR, como eu disse para vocês, investimento de 5 bilhões aí, bloco 1 ao 4, né? São o programa inteiro aí para 6 bilhões e 100 milhões, né? Primeiro 14 áreas, mas nós pretendemos chegar a 121 áreas, né? Tem aí também obras de intervenção de atendimento habitacional, né? São 790 áreas, limpeza de 9.000 metros de córregos, galerias, ramais pluviais, a drenagem dos piscinões, temos galerias, canalização de córregos, 23 obras em andamento lá que o secretário Marcos Monteiro comanda, 8 contratadas, 5 em licitação, 10 novos piscinões previstos, 6 já foram construídos. Os cadernos de drenagem, hoje a cidade tem todo um trabalho técnico, né, dessa questão da drenagem na cidade. Para quem não conhece, São Paulo é um mundo de rios e córregos, né, que embaixo da cidade, né, nós temos aí as ruas e em cima dos córregos. Então é importante esse trabalho para conhecer e fazer as ações corretas e necessárias, aí, privilegiando aí o meio ambiente. Também o PMRR é um estudo para 16 anos, temos uma hierarquização das áreas, quais são as R4, R3, que são mais emergentes, depois temos R2, R1, pode passar. Enfim, e temos a questão que não está falada aqui, porque é uma coisa que não está no orçamento, mas nós ajudamos, colaboramos o prefeito Ricardo Zé gerenciar, que é a questão do saneamento, né? Então, nós temos hoje um contrato com a privatização da Sabesp. A Sabesp continua sendo a concessionária aqui em São Paulo, agora privada. As metas de saneamento foram antecipadas para 2029, né? As metas do marco do saneamento é o quê? 100% de água tratada chegando à casa das pessoas, 90% de coleta e 90% de tratamento. São Paulo hoje é a segunda melhor capital de saneamento. Nós tivemos lá para o prefeito recebendo do Instituto Trata Brasil a premiação, né? E a 15ª cidade no Brasil. Em se tratando da complexidade de São Paulo, não é pouco, né? Nós temos 99%, mais de 99% de atendimento de água, 98,5% de coleta de esgoto, e do tratamento de esgoto nós temos 72,5%. Né? E
precisamos melhorar, é verdade. Então, todo um trabalho que está sendo feito junto à Sabesp, temos liberado áreas para que ela possa entrar, temos todo um trabalho de habitação, né, para retirar pessoas de áreas irregulares, né, e regularização de áreas possíveis. Então, a Sabesp, nós liberamos no dia 92 áreas. De infraestrutura, a Sabesp vai realizar na Grande São Paulo 6 novas estações de tratamento, 54 estações elevatórias de esgoto, né, novas ou ampliadas, e mais de 3 mil quilômetros de rede. Não é pouca coisa, né? Então, não é pouca coisa. Então, acreditamos que essa infraestrutura toda possa estar pronta realmente. Só agora tem 10 bilhões de investimento, 5 bilhões de investimento em curso e 5 bilhões em contratação. A estimativa é que só a cidade de São Paulo, nesse quinquênio, tenha 20 bilhões de investimentos em infraestrutura de saneamento, principalmente voltadas à coleta e tratamento de esgoto. Outra questão importante, política habitacional. Aliás, eu preciso colocar aqui também o programa Mananciais. Temos um programa lá na Guarapiranga e na Billings, só de unidades habitacionais novas, 8 mil unidades, mais urbanização e ressentamento de 50 mil, beneficiando 50 mil famílias. Investimos lá todo ano R$1 bilhão. E o maior programa de habitação da cidade, o Pode Entrar. Então, atualmente são 43 mil unidades em obras. Então, meta de regularização fundiária de 100 mil títulos. Então, tudo isso vai colaborar para que a cidade possa ter, ser mais resiliente, mais preparada para as mudanças climáticas e ser uma cidade mais sustentável. Então, é isso. Aí à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Eu convido para que venha aqui a plateia, porque a gente vai ter os outros e depois a gente vai ter o momento do debate. Então, nesse momento, daremos início ao módulo 2 do workshop, cujo tema é o que é o orçamento climático. Convido para apresentar esse módulo José Teles, APPGG, assessor da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Boa tarde, gente. Tá bom. Boa tarde, gente. Eu sou o José Teles, sou PPG da Seclima. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco aqui o sistema de governança climática da Prefeitura de São Paulo, focando no nosso plano de ação climática e tentando mostrar brevemente como a gente está pensando que o orçamento climático pode se encaixar nesse sistema de governança para torná-la ainda melhor. Então, começando assim de forma bastante geral, falando do Plano Clima, o Plano de Ação Climática ele tem como objetivo principal que a cidade de São Paulo atinja a neutralidade de emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. Essa é uma meta que a gente chama de condicionada, no sentido que a prefeitura, a gestão municipal, não depende só de si para atingir essa meta. É necessário também que outros atores na cidade de São Paulo, o Estado, o governo federal, também a sociedade civil, contribuam para que essa meta seja atingida. A meta incondicional que nós temos no Plano Clima, que é a meta de redução de emissões que depende só da ação da gestão municipal, é até 2030 reduzir em 20% as emissões de gases de efeito estufa. Essa é a principal meta que o Plano de Ação Climática tem na área de mitigação. É uma meta que está alinhada com os compromissos que a cidade, que o Brasil assumiu, principalmente no Acordo de Paris. Mas o Plano de Ação Climática também tem medidas na área de adaptação às mudanças climáticas, né? Mitigação, a gente está falando de políticas climáticas que combatem as causas da mudança climática, principalmente a emissão de gases de efeito estufa. Adaptação, a gente está falando de ações que combatem as consequências das mudanças climáticas, como, por exemplo, o aumento da temperatura média, o aumento da frequência de ondas de calor, de enchentes e de inundações. Então, nessa parte de adaptação, o objetivo geral do Plano Clima é tornar a cidade mais resiliente a esses riscos climáticos que vêm se multiplicando. Isso aqui é a base, né, em torno da qual o Plano Clima se estrutura, que é o diagnóstico de emissões de gases causadores de efeito estufa da cidade de São Paulo. Isso aqui é produzido anualmente pelo Verde, sempre tem um delay aí de mais ou menos 3 anos,
Então, em um ano sai o inventário de emissões referente a 3 anos, há 3 anos atrás. Aqui a gente trouxe o de 2021 e a gente pode ver aqui que na matriz de emissões da cidade, de longe, o setor mais importante é o setor de transporte rodoviário, por isso tem um carrinho desenhado ali. Em parte, isso se deve aos ônibus movidos a diesel. Nesse sentido, a eletrificação da frota vem muito a contribuir para a redução de emissões de gás de efeito estufa na cidade, mas também devido ao amplo uso de carros individuais para transporte. Em segundo lugar, nós temos o setor de energia estacionária, que é basicamente a energia elétrica consumida, a energia em geral consumida em edificações, tanto residenciais quanto comerciais ou industriais, seja o que for. E, por último, a gestão e o manejo de resíduos. Essa parte aqui já é vinculada ao lado da adaptação, e são os 3 principais riscos climáticos que a gente tem mapeados no Plan Clima que afetam a cidade de São Paulo. O primeiro são as secas, depois ondas de calor e as inundações. As ações do Plan Clima elas estão focadas especialmente nas ondas de calor e nas inundações, que são também as áreas em que a prefeitura tem governança mais direta para contribuir para a adaptação da cidade nesses temas. Então, agora, eu estou tendo dificuldade de enxergar esse branco no verde, mas tem alguns exemplos ali de ações na área de adaptação, né, que estão no Plan Clima e que vêm sendo feitas pela prefeitura. Então, um incremento à moradia popular, o desenvolvimento da agricultura urbana, a preservação e a expansão de áreas verdes, que é uma das principais iniciativas de adaptação, porque ela contribui tanto para o aumento de área permeável, né, o que reduz o problema das enchentes e inundações, quanto para o problema das ondas de calor. A melhoria do sistema de defesa civil para casos de eventos extremos vinculados aí às mudanças climáticas, o fortalecimento também do sistema de saúde, e aí é importante dizer que as ondas de calor, principalmente, elas são meio que um assassino silencioso, né? Elas multiplicam muito, por exemplo, casos de doenças cardiorrespiratórias, e nem sempre é fácil vincular, em termos de diagnóstico, a ocorrência dessas doenças, desses eventos, com as ondas de calor. Mas elas mudam a demanda pelo sistema de saúde, criam novas demandas, então é necessário mais investimentos nesse sentido. E, por fim, também trouxe de exemplo aqui a criação de empregos verdes. Então, aqui tem, nesse gráfico, traz um pouco a série histórica com a evolução, desde a década de 30 até a década de 2020, da frequência de chuvas acima de 80 e 100 milímetros na cidade de São Paulo, né, de chuvas fortes. E aí esse gráfico, assim, se alguém tem dúvida com relação à mudança climática, nesse gráfico ele é muito exemplar, no sentido que você olha dos anos 2000 para cá, tem uma explosão da frequência dos 2 tipos de eventos climáticos extremos, né? Um salto aí, por exemplo, comparado à década de 80, um salto de mais de 4 vezes, então um aumento bastante notável. Aqui, esses mapas, eles trazem meio que socioespacializados, né, os riscos de inundações na cidade de São Paulo. Então, não dá para ler aqui, mas basicamente, quanto mais viva a cor, né, maior é o risco. E aí, você comparando os 2 mapas, né, década de 1980 e a projeção que tem no Plan Clima para 2050, você não percebe uma diferença grande, mas mais importante do que isso, é importante olhar a localização, né, das áreas de risco na cidade. Então, a gente vê claramente que tem uma concentração bastante grande ali na Zona Leste, um pouco em parte da Zona Sul e na Zona Norte, mas principalmente na Zona Leste isso está muito vinculado à menor cobertura arbórea da região. Então, o aumento da cobertura arbórea também aumenta a quantidade de áreas permeáveis, aumentando a resiliência, né, a esse risco de enchentes e inundações. Aqui é o aumento da temperatura média, também aí desde os anos... Estão enxergando bem, desde 1933 até 2020, e aí tem a oscilação natural da tendência, né, mas tem uma tendência clara também de aumento ao longo aí dos anos. E aqui esse mapa aqui é muito interessante, que é igual de inundações, só que para risco de onda de calor, e aí o salto, e aí não é de 1980, é o salto de 2010 para a projeção de 2050 é enorme. Então em 2010 aqui você tem pouquíssimas, né, quase nenhuma área de risco muito alto, mas quando você vai para 2050, tem uma explosão de áreas aqui em vermelho no mapa, demonstrando como esse problema de onda de calor vai ser central, e novamente com uma concentração bastante parecida, né, como no caso das inundações, bastante na Zona Leste, um pouco ali nas franjas da Zona Sul e na Zona Norte. Bom, então, passada essa parte aqui dos diagnósticos mais gerais, como é que então o Plan Clima se estrutura para tentar fazer frente a isso? O plano está em revisão nesse momento, então essa estrutura aqui vai se alterar um pouco,
mas na versão que nós temos em vigor, o plano ele contém 5 estratégias, que são essas que estão listadas ali no canto direito da tela, né? Rumo ao carbono zero, adaptar a cidade de hoje para o amanhã, proteger pessoas e bens, Mata Atlântica, precisamos de você, e gerar trabalho e riqueza sustentáveis. A principal estratégia que tem as ações de redução de emissões, né, é a primeira, por exemplo, a eletrificação da frota de ônibus, é uma ação que está no Plano Clima, está nessa primeira estratégia. A segunda é que tem mais ações de adaptação, como, por exemplo, o uso de soluções baseadas na natureza, construção de jardins de chuva, etc. Nessas 5 estratégias, então, nós temos 43 ações, com 54 metas, atribuídas a 13 órgãos municipais diferentes. Então, essa é uma característica muito particular do Plano Clima, né? Que ele é meio que um plano setorial, mas que é intersetorial. Ele envolve atribuições e responsabilidades de diversas secretarias, e agora, na revisão, isso aqui está indo de 13 para 20. Então, o plano está se tornando ainda mais transversal do que ele já é. E o plano conta com 3 prazos de execução. Ele é um plano com metas até 2050, mas para você, de fato, conseguir monitorar a implementação de algo de tão longo prazo, é importante que você tenha também prazos intermediários. E, por isso, ele tem metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. E, bom, nesse sistema de governança, né, além do Plano Clima, nós temos os relatórios que são produzidos anualmente pela Seclima de acompanhamento da implementação do plano. Então, aqui eu trouxe alguns dados referentes ao relatório mais recente, né, que a gente publicou esse ano, referente ao exercício de 2024. Então, atualmente, 86% das ações do plano se encontram em andamento, em níveis diversos de avanço, né, mas se encontram em andamento. 57% dos indicadores do plano estão com avanço, e aí, por que tem menos indicadores do que ações? Porque tem ações que têm mais de um indicador. Então, se tem, por exemplo, uma ação que tem 5 indicadores, o indicador principal vinculado ao andamento daquela ação pode estar caminhando, mas pode ter outros indicadores complementares que não estão avançando, por isso o percentual é menor, mas, de toda forma, 86% de avanço é bastante considerável para um plano tão extenso. Nós temos aqui 3 ações em andamento na estratégia Rumo ao Carbono Zero, que dá um pouco mais de 80% da estratégia. Na estratégia de adaptação, nós temos 100% das ações em andamento. Proteger pessoas e bens, perto de 30%. Mata Atlântica, 100%. E gerar trabalho e riqueza também, 100%. E aqui eu trouxe só 2 gráficos que também estão no relatório, relativos que tem muito a ver com essa parte também da eletrificação da frota de ônibus, né? Que são relativos à emissão de material particulado fino, que é em termos de causar doenças respiratórias, é um dos principais poluentes. Então, a gente vê assim, que desde 2021, quando o plano foi publicado, até agora, em 2024, tem uma queda bastante notável da emissão desse poluente, né? Menos 33% com relação a 2021. E com relação à emissão de gás de efeito estufa, a trajetória é um pouco mais oscilante, né? Mas tem um justificativo muito claro para isso. 2021 ainda era um ano de pandemia, então você tem menor atividade econômica, tinha menos gente circulando, a emissão de gás carbônico foi menor e cresceu em 22 e 23, mas agora em 24 já voltou aí para um patamar parecido com o de 2021. Bom, e aqui tem algumas das estratégias principais, né, que tem no plano para reduzir as emissões nos diversos setores. A principal, no caso, por exemplo, transporte e mobilidade, é a mudança modal, com o aumento da participação de modos ativos, seja bicicleta, seja caminhada e também do transporte coletivo, especialmente se for o transporte coletivo de matriz energética limpa. Na parte de energia estacionária, nós temos o aumento da participação de fontes renováveis na matriz elétrica. A nossa matriz já é razoavelmente renovável, né, mas existem ainda possibilidades de melhorar isso, como, por exemplo, usando instalação de energia fotovoltaica em edifícios. E, na parte de resíduos, a estratégia principal que tem no plano é o aumento da reciclagem, principalmente de papel e de plástico. Bom, e aqui eu estou falando já há um tempinho, e eu pouco mencionei ou não mencionei a palavra orçamento, né? Isso tem um motivo principal. Atualmente, o planejamento climático, ou o Plano Clima, na gestão aqui, ele está bastante desvinculado da parte de planejamento orçamentário. Isso não é uma exclusividade da cidade de São Paulo, isso é uma coisa que acontece em qualquer cidade onde não há orçamento climático. E o orçamento climático ele vem justamente, então, preencher essa lacuna. Ele é um instrumento de governança climática
que integra o planejamento climático ao orçamento, tendo como base, incluindo ações e metas do Plano de Ação Climática no processo orçamentário. E a partir desse instrumento de governança, a partir do orçamento climático, surgem algumas possibilidades bastante interessantes que o secretário Clodoaldo já mencionou aqui. Uma delas, por exemplo, está aqui é a quarta aqui, realizar análise de custo-efetividade dos programas voltados à mitigação e adaptação à mudança do clima. Então, a partir do orçamento climático, por exemplo, é possível você criar um indicador de quantidade de gás carbônico equivalente, de CO2 equivalente, que deixou de ser emitido por real gasto em uma determinada ação orçamentária, em uma determinada política pública. Ele possibilita também transformar essas metas climáticas de longo prazo, até 2050, por exemplo, que tem no Plano Clima, em metas de curto e médio prazo, com acompanhamento constante, não somente através dos relatórios do Plano de Ação Climática, mas também através de relatórios de acompanhamento orçamentário. Ele permite também evidenciar a participação das ações climáticas com relação ao total do orçamento, o que funciona não só para a gente ter essa visão, mas também para a gente executar o planejamento a médio e longo prazo, integrar o monitoramento físico do Plano Clima ao monitoramento orçamentário e priorizar também, a nível orçamentário, ações climáticas em setores e regiões de maior risco, levando em conta aquela espacialização dos riscos que eu mostrei nos mapas anteriores. E aqui, por fim, eu tentei aqui construir uma forma um pouco gráfica de visualizar como o plano de ação climática, como a governança climática e a governança orçamentária passam a se conectar a partir do orçamento climático. Então, em cima, tem assim, de forma muito simplificada, um modelinho, um esqueminha de como é a governança climática da cidade. Então, tem a política municipal de mudança do clima, que é o Grande Norte, tem o plano de ação climática. No lado do monitoramento, tem os relatórios de acompanhamento anuais do Plano Clima, e, por sua vez, essa etapa de monitoramento, ela informa, novamente, a etapa de planejamento, e o ciclo vai acontecendo. Em azul tem a parte orçamentária, com os principais instrumentos orçamentários. O principal de planejamento é o PPA, que informa a implementação, e tem também um acompanhamento anual a partir dos relatórios de monitoramento. A questão que hoje acontece é que essas duas instâncias conversam muito pouco. Já há alguma conversa na fase de acompanhamento por conta do trabalho que a Fazenda fazia, agora a CEPLAN faz, de catalogar as ações orçamentárias e classificar segundo os ODS e também segundo as ações do Plano Clima, mas é um diálogo que pode ser aprofundado. E o orçamento climático vem justamente fazer essa aproximação entre essas duas esferas de governança aqui na gestão municipal. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Zé. E peço que continue aqui na plateia, porque depois teremos o debate. Nesse momento, daremos início ao módulo 3 do workshop, cujo tema é Desafios e Potencialidades, Experiências Nacionais e Internacionais. Convido para apresentar o módulo a senhora Marina Moscoso, representante do C40. Dali, né? Como todo mundo. Boa tarde, gente. Muito obrigada a São Paulo pelo convite. Queria começar parabenizando a cidade por essa liderança e iniciativa. É uma das poucas cidades do Brasil, né, que está desenvolvendo o orçamento climático. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse, complementando os colegas, né, porque eu acho que muito já foi dito sobre o que é o orçamento climático, e mostrar alguns exemplos das cidades com quem o C40 trabalha. Para quem não sabe o que é o C40, somos uma rede de prefeitos e prefeitas no mundo inteiro e apoiamos as nossas cidades para implementar ações climáticas ambiciosas. Temos das maiores cidades do mundo, na América Latina, são essas cidades que estão aqui, que não dá para ler, mas no Brasil temos São Paulo, Rio, Fortaleza, Salvador e Curitiba. Pode continuar? Esse mapa já foi mostrado, mas só para ressaltar, essas são as cidades que participaram do piloto que a C40 fez sobre orçamento climático. Estamos trabalhando desde 2021 com essas cidades. E aqui é importante ressaltar
que cada cidade tem um processo diferente. Os exemplos das cidades do norte global, por exemplo, são interessantes, mas muitas vezes têm que ser muito ajustados e adaptados para as realidades das cidades do sul global. Daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes em alguma dessas cidades selecionadas. Então, acho que essa frase já foi falada, né, sobre o que é o orçamento climático, mas eu gostaria de ressaltar um aspecto importante, que é a questão da governança. Achei muito interessante o que foi falado anteriormente pelo secretário sobre o fato de que o clima não tem o seu próprio orçamento, mas que integra e entra no orçamento das outras secretarias. Eu acho que essa é a função também do orçamento climático, poder criar um mecanismo de gestão para que todas as ações orçamentárias da cidade estejam vinculadas aos esforços de combate às mudanças climáticas. O que é e o que não é. Aqui, só para reforçar o entendimento sobre o que é um orçamento climático, é um sistema de governança que quer alinhar as metas do plano de ação climática ao orçamento. Então, esse é um primeiro passo essencial, que foi muito interessante a apresentação que foi feita agora, sobre a necessidade de que todas essas metas que estão dentro do plano de ação climática, que é um documento de planejamento de longo prazo, elas possam ser transformadas em metas e ações de curto prazo. E, através do orçamento climático, elas são definidas, são assignados responsáveis, metas, prazos, e o que é um plano de ação tem dinheiro atrás e se torna muito mais concreto, né? Também é uma estrutura para priorizar ações. Existem uma análise, né, do impacto das ações orçamentárias, mas também existe um esforço proativo de identificar ações que façam com que a cidade possa cumprir as suas metas climáticas. Isso é super importante também. Então, compreender o que é feito já na cidade em termos de ações climáticas e o que ainda falta, quais são essas lacunas que faltam para cumprir as metas do plano. Aqui um slide com um pouco de texto, mas eu achei importante fazer esse link com o financiamento também sobre o orçamento climático. Então, o orçamento ajuda a identificar e priorizar ações, né, para mitigar e para adaptar, relocar fundos e recursos atuais, garantir que os riscos climáticos tenham sido considerados em todos os projetos, reduzir os gastos prejudiciais. Então, um processo que eu acho muito interessante, que é que todos os gastos feitos pela cidade têm que ter uma análise de impacto, se está causando benefícios ao meio ambiente ou se está causando malefícios. É importante fazer essa análise através desse exercício. Também compreender as opções de financiamento, se as ações que estão dentro do plano clima já têm linha orçamentária ou se falta buscar financiamento, né? Se vai ser necessário buscar financiamento, e ter uma estrutura de governança é também muito positivo na hora de você buscar financiamento. Mostra a liderança da cidade frente a organismos internacionais e manda também um sinal muito importante para o governo nacional sobre a liderança da cidade. Aqui é um passo a passo que está nos documentos que foram desenvolvidos pela C40. É bastante geral, mas eu gostaria de ressaltar que o passo 0, né, que é o pré-requisito, é sobre uma liderança política, né? Precisamos desse mandato político para começar um processo de orçamento climático, e isso São Paulo já tem. Então, estabelecer as bases, envolver todas as secretarias necessárias. São muitas secretarias, né, como foi falado anteriormente, que fazem parte de um processo climático, e elas entram nesse processo também. Elaborar o orçamento e fazer a revisão para melhoria através de monitoramento das ações, como foi identificado anteriormente. Aqui, para mim, o importante é que o primeiro plano não precisa ser o mais perfeito, né? É um exercício anual de elaboração de orçamento climático. Então, esse vai ser o primeiro ano de São Paulo, então, com certeza, vão ter muitas coisas que vão ser, que podem melhorar. Então, o ano que vem já está a chance para fazer essas melhorias.
Aqui só fazendo o link com o plano, acho que já foi falado isso, mas o plano, a atualização do Plano Clima de São Paulo traz uma oportunidade muito grande para, são as bases, né, para fazer o orçamento climático. Então, São Paulo já tem os dados, já tem as metas, as trajetórias das metas, e essa atualização do plano de ação climática vai ser muito importante para o processo orçamentário. E São Paulo, então, está numa situação muito positiva para poder fazer essa integração do plano nos processos orçamentários da cidade. Eu vou passar agora rapidamente sobre algumas cidades. Oslo foi a cidade pioneira em fazer orçamento climático. A cidade já está no seu 10º orçamento climático. E foi um processo de muito aprendizado. Por exemplo, eu escutei que São Paulo já está integrando adaptação ao orçamento climático e Oslo só integrou adaptação nos últimos 2 anos. Muito bom. Aqui, uma coisa que é muito importante a destacar é que a cidade tem esse mandato muito claro desde a Secretaria de Planejamento ou Secretaria da Fazenda, que está muito envolvido no processo orçamentário de Oslo, e é uma cidade com quem a gente trabalha muito estreitamente com a cidade. Londres também já está trabalhando nos seus orçamentos climáticos. É interessante do trabalho de Londres, além de ter uma liderança importante, né, desde os mais altos níveis dentro da cidade, é que também eles entraram nos orçamentos dos bairros, não só o orçamento da cidade, o orçamento climático, mas também nos orçamentos dos diferentes bairros dentro de Londres. A próxima cidade, eu acho que é Mumbai. Aqui, o que eu gostaria de ressaltar da experiência de Mumbai é um exercício de capacitação aos funcionários. Então, por exemplo, o exercício que está sendo feito hoje é um exercício super importante para falar sobre o que é o orçamento climático e qual é o papel das diferentes secretarias, a necessidade de envolver as diferentes secretarias e fazer um processo de capacitação à equipe da prefeitura. Isso foi um aspecto a ressaltar da cidade de Mumbai. E para finalizar, Rio de Janeiro. Estivemos com a Ludmila da Seclima na semana passada em Quito, e a cidade do Rio de Janeiro fez uma apresentação sobre o orçamento climático. Eles já estão no 2º ano e é muito interessante entender como o processo de definição do plano climático, o programa de metas e a integração dessas duas experiências dentro do processo orçamentário da cidade. No caso do Rio de Janeiro, a cidade tem uma dificuldade institucional, né, porque a Secretaria de Planejamento não está também responsável pela questão orçamentária, então tem que fazer um link entre essas duas secretarias, mas elas já estão bem avançadas nesse exercício. Eu poderia fazer esse link, eu já falei aqui com a equipe, se vocês quiserem ter uma conversa mais a detalhe com a cidade do Rio de Janeiro. Era isso da minha parte, a minha voz também já está indo embora, mas muito obrigada. Fica aqui já. Opa! Muito obrigada, Marina. Eu peço que você já fique aqui ao palco. Eu queria convidar também o secretário Clodoaldo e o José para que subam aqui, para que a gente possa iniciar um debate com a plateia e convidar também o nosso coordenador de mudanças climáticas, Alessandro Bender, para coordenar essa mesa. Se quiser. Boa tarde, pessoal. A ideia agora, eu acho que eu queria fazer um alinhamento rápido, que é bastante importante, que é o seguinte: nós precisamos muito de vocês. Nós precisamos que vocês sejam agentes multiplicadores dentro dos seus departamentos e setores, para que as pessoas entendam que nós estamos dando esse passo, né, dentro da Prefeitura de São Paulo. Então, a ideia é que a gente agora sente e converse um pouco para a gente poder ouvir das pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo
e saber tirar dúvidas, né? Por exemplo, quando é que isso vai começar a acontecer, qual o tipo de engajamento que a gente tem, quais são as próximas etapas, todas essas questões, a ideia é que a gente converse agora. Então, eu gostaria que a gente entrasse mais num modo reunião do que no modo evento, por assim dizer. Então, eu espero que vocês colaborem, né? A gente tem algumas pessoas aqui, eu não sei se já o pessoal já está disponível para poder passar com papéis. Isso, a Mariana vai passar para a gente fazer perguntas e a gente vai trazer para cá. É só levantar a mão que a Mari e a Amanda pegam as perguntas para vocês, né? E acho que uma primeira pergunta eu queria fazer para o Clodoaldo tomar uma liberdade enquanto o pessoal pergunta, que é o seguinte: quais são os próximos passos agora, nesse exato momento da gente? A gente já deflagrou esse processo, a gente já está, né, ele já está devidamente delineado, a gente está ancorado no Plan Clima, a gente já tem todo esse cenário. O que é que acontece agora, Clodoaldo? O senhor saberia dizer para a gente, secretário? Nós vamos participar desse seminário lá em Baltimore, né? Teremos representados pela secretária Cibele, vai estar lá presente, e também estamos com as tratativas do C40. Por exemplo, esse seminário hoje é uma etapa, nós estamos praticando aqui a questão de como implantar o orçamento climático, né? Então, já no encaminhamento do orçamento e do PPA, nós demos grande ênfase à questão do meio ambiente, do clima, e temos que, enfim, cada passo dá um passo por vez, aí, mas sermos efetivos para que possamos ser reconhecidos aí como tendo implantado o orçamento climático, né? Que não é como eu digo, não pode ser uma coisa longe, né? Eu gostei muito da tua apresentação, falar, não é o que nós vamos fazer em 2030, é o que nós vamos fazer amanhã, depois da manhã, né? Então, estou lembrando, a obra que nós vamos fazer lá por exemplo, lá no Mboi Mirim, que é uma recuperação, não tinha a questão do aterramento dos fios, e nós vamos aterrar. Essa é uma questão importante para o meio ambiente. Por quê? Porque evita que a gente possa ter acidentes com postes, com árvores, queda de energia. Então, nós temos que praticar cada dia, né? Cada dia praticar isso, praticar as questões ambientais aí, a cada dia, e os procedimentos, né? É importante aí esse apoio que nós estamos tendo do C40 para delinear os procedimentos, esse passo a passo. Nós queremos já, vamos dizer assim, no início do ano que vem, ter esses procedimentos muito bem encaminhados para que o C40 possa falar, bom, agora São Paulo tem o orçamento climático, né? Está devidamente implantado aí, já é uma realidade. Não temos todo ainda, né? Para e passo. Nós achamos que nós vamos atingir o ideal em 6 meses ou 1 ano, que possamos, né, ao final de 1, 2, 3 anos, falar, não, agora vocês efetivamente, né, o orçamento está aderente ao Plano Clima, está aderente a todos os objetivos da ODS, vocês estão praticando, não tem nenhuma ação da prefeitura que está, por exemplo, locação de veículos elétricos, é uma boa medida, né? Uma boa medida. A locação de veículos elétricos, por exemplo, para Guarda Civil. É importante, porque em vez de alocar veículos a gasolina, vamos alocar a diesel, nós vamos reduzir a emissão de gases. Quer dizer, todas as ações, sejam pequenas, grandes, que nós possamos fazer no dia a dia da gestão, né? Agricultura orgânica, as novas construções já vêm com painel solar, reaproveitamento de água, né? Muitas delas têm horta, né? Nós entregamos um céu outro dia, Marina, que tinha a recuperação de um bosque atrás, tem uma trilha com uma mata, né, no céu Silvio Santos. Então, tudo isso, quer dizer, cada ação que a gente faça que possa estar voltada para o meio ambiente, e isso está traduzido nos números, né? Nós garantirmos os recursos e, mais que garantir, acompanhar a execução, né?
Temos que garantir a execução, garantir que as áreas possam implementar essas políticas e efetivamente liquidar os recursos para aqueles objetivos que foram elencados. Obrigado, secretário. Eu até queria citar o secretário Nalini, que o senhor falou sobre a questão, né, dos carros elétricos. O secretário sempre fala, né, quer dizer, que nós, enquanto sociedade civil, também temos a opção, né, de escolhermos o etanol, né, na hora de colocar a grande maioria dos carros são carros, né, que são flex, exatamente. E então é isso. Marina, eu queria fazer uma pergunta para você, se possível, não sei. Você já viu algumas implantações ou acompanha, monitora? O que você sente assim que são desafios constantes, assim, quais são os desafios? Eu me lembro que a gente já conversou sobre a questão de que algumas cidades querem fazer o orçamento climático, mas não tem o Plano Clima ainda, e aí o desafio é começar o Plano Clima para depois poder fazer um orçamento climático. Nesse sentido, a gente já está relativamente consolidado, né? O Plano Clima, a gente está numa revisão metodológica super séria que a gente fez, a gente está mantendo, né, toda a estrutura de uma maneira bastante consistente, mas quais são aqueles desafios assim que a senhora fala assim, é muito comum que, né, aconteça nesse processo? Eu acho que essa base de dados, né, o inventário, não ter o inventário é um grande desafio, mas de qualquer forma a recomendação é que se façam orçamentos mesmo sem essa base de dados, né? Você pode começar com diferentes ações de reconhecimento de cada ação orçamentária para entender o impacto das ações, já é um grande primeiro passo. Eu acho que a questão da governança, né, de você conseguir colocar todo mundo na mesma mesa, para você conversar, para instituir um processo, institucionalizar um processo também é um grande desafio, né? No caso do Rio de Janeiro, como eu estava contando, isso é feito atualmente, mas não é institucionalizado, depende de relações pessoais entre diferentes secretarias, mas eu acho que São Paulo já está um passo à frente, né? Porque está tudo dentro da Secretaria de Planejamento. Isso já ajuda bastante no avanço dessas ações. Eu acho que esse exercício de hoje aqui também é super importante, o fato de que o orçamento climático depende das ações que cada secretaria vai fazer, e que isso seja refletido dentro do orçamento. E, por fim, eu acho que é o desafio de todos, que é o processo de melhora, né? De você voltar o ano que vem, ter um processo de aprendizado durante essa primeira versão e você conseguir fazer um monitoramento das ações para integrar elas de novo no seguinte orçamento climático. O processo de monitoramento, avaliação e aprendizado, que é sempre um desafio. Maravilha. José, você quer falar um pouquinho, se você puder, falar um pouquinho, dar uma palhinha sobre os nossos resultados, algumas evoluções positivas que a gente identificou no Plano Clima, que em breve vão aparecer para o pessoal aí, só... Eu acho que, falando sobre o processo de revisão, né, eu acho que primeiro, assim, uma revisão metodológica a gente fez bastante ampla do plano, que tinha alguns aspectos, assim, um pouco aspiracionais e que nós tornamos um pouco mais, assim, mensuráveis, um pouco mais específicos, que nós acreditamos que vão facilitar um pouco a implementação das ações e o atingimento das metas do plano por parte das secretarias responsáveis. O aumento também, né, bastante das secretarias envolvidas, então tem áreas que não estavam incluídas na versão atual do Plano Clima, como, por exemplo, assistente social, que estão entrando nessa nova etapa. E o aumento também da interlocução com outros planos setoriais. Então, por exemplo, a revisão do Plano Clima está sendo feita de forma simultânea à revisão da saúde. E houve esse diálogo, né, para que metas incluídas no plano de saúde viessem também para o Plano Clima. Então, acho que o principal avanço é esse avanço de governança, de melhoria da coordenação horizontal para efetivar a implementação das ações do plano. Maravilha. Nós temos perguntas já? Tá joia, obrigado. Maravilha.
Opa! Só um instantinho, eu tenho uma pergunta. Obrigado. Daqui na mão. Maravilha. Uma pergunta. Devido à emergência climática, essa forma de orçamento climático pode permanecer sistemático e permanente? Ou seja, é uma política que eu acho que todos nós, eu acho que até eu posso responder isso aqui, eu acho que, né, todos nós estamos bastante alinhados em relação a isso. É uma política a ser implantada, ponto, né? Não é uma coisa, né, que vai ser casual, específico de um determinado período, né? Olha, nós estamos fazendo um orçamento climático, implantando na cidade para que seja uma coisa permanente, efetiva e que vai ser tão bom que nenhum novo prefeito, prefeita vai conseguir tirar. Eu acho que é isso, vai conseguir tirar o processo, né? Esse é o nosso trabalho, para que seja perene e para que todas as ações da prefeitura possam ser voltadas aí para a questão climática. Secretário, aproveito para perguntar aqui, a materialização do orçamento climático se dará com a publicação do decreto municipal? O que prevê esse decreto? O decreto vai prever um comitê que será formado, né? A Secretaria do Planejamento vai estar coordenando. Tem grande, né, segredo, né? Mas a gente vai ter um prazo, a gente quer colocar um prazo, né? Porque quando a gente monta um comitê, né? Nós vamos ter reuniões, workshops, enfim, tudo para que possamos fazer um trabalho de treinamento, né, das pessoas, né, dos funcionários, das equipes. Nós temos na prefeitura lá os CAFs, né, os coordenadores administrativos financeiros, que são figuras importantes, né, os diretores administrativos financeiros das empresas, das fundações, enfim. Envolver todas essas pessoas para explicar o que é, desmistificar e explicar o passo a passo para que a gente possa implantá-lo, né? Maravilha. Você quer falar também, José? Não, só com relação à primeira pergunta, eu acho que não só assim, o orçamento climático ser perene, a ideia também da Seclim e da Ceplan é que ele vai se aprofundando com o tempo, né? Então, se nesse primeiro momento ele vai consistir em uma classificação e uma análise de como as ações orçamentárias afetam a área de mitigação e a área de adaptação, a princípio é uma análise mais qualitativa, mas você vai ver, por exemplo, Nova York, que está no segundo orçamento, eles têm um relatório muito bonito, assim, e que eles têm já essas métricas de custo e efetividade para as ações orçamentárias deles com relação à redução de emissões. É algo que São Paulo pode pensar no futuro também. Então, não só ser perene, mas ser também uma coisa aí que vá aprendendo e melhorando de forma contínua. Excelente. Para o C40, Marina, eu acho que um dos objetivos do PAC é realinhar as obras e intervenções que não minimizarão ou até aumentem as emissões. Como isso se dará no caso de São Paulo, onde temos no PPA obras viárias que priorizam o transporte individual, como o túnel Sena-Madureira? Eu não sei se essa pergunta é para mim, mas eu acho que as ações dentro do Plano de Ação Climática deveriam todas ter o objetivo de reduzir as emissões ou aumentar a resiliência da cidade, né? Para José Teles. Peraí, eu vou responder. Desculpa, né? Alguém perguntou que priorização de obras viárias, eu acho que não prioriza só obras viárias, né? Infelizmente, nós temos 7 milhões de veículos e não é todo mundo que deixa o carro em casa, né? Eu, por exemplo, segunda-feira cumpri o Dia Mundial Sem Carro, vou voltar daqui para a prefeitura de metrô, né? Então não é as pessoas. Eu fui secretário de transporte metropolitano, graças a Deus nós conseguimos inaugurar muitas estações de metrô aí na cidade. Então as obras viárias elas infelizmente precisam ser realizadas porque há uma grande quantidade de veículos andando. Agora nós temos vários corredores de ônibus, o Radial Leste, o Aricanduva que vai começar, os BRTs, né? Temos Assis, me desculpe, eu não sei como é que desliga isso. Eu desligo, ele volta. Muitas, nós temos aí a parceria com
com o metrô, são várias obras metroviárias, a extensão da linha 4, da linha 5, a linha 6 em obras, os monotrilhos, né? O monotrilho da linha 15 sendo estendida, a linha 17. Nós temos faixas exclusivas, né? Por exemplo, na obra do Boimirim, é uma obra viária, mas nós vamos fazer faixa exclusiva de ônibus, né? Então, nós temos ciclovias previstas no plano de metas, nós temos remodelação de calçadas. Então, a mobilidade tem que ser pensada principalmente na questão aí da mobilidade ativa e na mobilidade do transporte público, né? Temos os ônibus elétricos, temos o VLT ou VLE, que vai ser implantado no centro. Então, eu acho que as obras viárias, elas talvez não sejam as que a gente queira fazer, mas são necessárias, infelizmente. Obrigado, secretário. Aqui, no exemplo de Oslo, onde o orçamento climático é regionalizado por bairros, como fazer para implementar em São Paulo, considerando as diversidades de cada região? Os valores seriam proporcionais aos desafios de cada região ou igualmente distribuídos? Só para esclarecer, o exemplo Londres, era né? de Londres, dos diferentes bairros. Eu não tenho informação específica de como Londres fez, não sei se alguém estudou esse caso mais à profundidade, mas eu entendo que depende da estrutura de gestão, né, de cada cidade e do orçamento que cada, no caso de São Paulo, subprefeitura tem, mas eu não sei se alguém quer tentar responder. Uma das métricas do PPA é o índice de regionalização, né? Então, nós temos aí um trabalho longo, né? Mas eu tenho noção do que precisa ser feito, que nós podemos, nas várias secretarias, identificar as ações nas subprefeituras. Esse é um trabalho que envolve, por exemplo, pegar todo o trabalho, todas as escolas, os recursos humanos que estão elencados nas escolas, nas creches, nas EMEIs, e conseguir regionalizar esse custo, esse gasto, né? Porque não é só o gasto com obra lá, o orçamento da sua prefeitura, né? São muitos outros, né? O orçamento da saúde, né? Nós temos hoje um dos maiores orçamentos da saúde aí, da história, o maior orçamento da cidade, né? 24 bilhões que serão investidos nesse ano. Então, nosso desafio é regionalizar tudo isso, né? Ver o que é a administração superior e ver o que... e aí, a partir daí, acho que dá para compor, caminhar, avançar para termos temos também aí 10 milhões de reais, né? Todo ano de orçamento participativo e onde os conselhos elegem as prioridades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, em Pinheiros pediram muita questão aí de árvores, né? De plantio, de parques. Então, conforme a região, muda o pedido, né? Então, esse é um orçamento garantido, como a gente diz aí, incongelável, né? Não se congela, não se contingencia por determinação do prefeito. Obrigado, secretário. Pode falar, José. Sobre regionalização, mas não do orçamento climático, não só, né? A gente também está com essa preocupação, esse esforço no Plan Clima, por conta principalmente daqueles mapas de risco, né, que eu mostrei aqui para vocês mais cedo. Então, existe uma distribuição desigual dos riscos climáticos na cidade. Então, para promover justiça climática, é também importante que o gasto com ações orçamentárias vinculadas à mudança do clima também seja regionalizado. É uma ambição nossa também no Plan Clima, que acredito que o orçamento climático vai contribuir bastante. Aproveita e fala um pouco para a gente sobre o processo de classificação das ações, quanto aos impactos delas nas dimensões tanto de mitigação quanto de inovação de São Paulo num primeiro ciclo de adaptação. Então, a classificação das ações, ela seguiu na parte de mitigação, né? Ela seguiu a metodologia GPC. Então, basicamente, assim, nós classificamos todas as ações que nós consideramos que poderiam ter impactos positivos na redução de emissões e, a partir disso, fizemos uma avaliação qualitativa tentando identificar que setores de emissão, por exemplo, transporte, resíduos, etc., que setores de emissão essas ações orçamentárias iriam impactar. E a ideia é que essa classificação vá num anexo do PPA. Com relação à adaptação,
também foi feita essa avaliação inicial também desse jeito qualitativo, tentando identificar como determinadas ações orçamentárias poderiam contribuir para o aumento da resiliência da cidade com relação a riscos climáticos, principalmente as inundações e as ondas de calor. A ideia, novamente, é que esse processo vá se aprofundando com o tempo, né? E que também, seguindo aí as orientações da metodologia de orçamentação climática do C40, aos poucos a gente consiga passar de uma avaliação qualitativa também para métricas mais quantitativas de eficácia e eficiência dos gastos das ações orçamentárias na área de mudanças climáticas. Obrigado, José. Secretário, pelo exposto, entendi que o orçamento climático não será um orçamento paralelo. Então, como correlacionar as dotações hoje existentes com as metas do Plan Clima? Como se dará a territorialização do PAC? Bom, em primeiro, a questão climática, ela vai entrar de maneira transversal, né? Acho que o mestre Nalini aí ele falou muito bem aí, qual é o orçamento da secretaria. Não tem, mas o orçamento dele está em todas as secretarias. Nós vamos fazer recortes transversais e seguir todos os parâmetros, as métricas que já são adotadas aí nas cidades que já têm um orçamento climático implantado, aprendendo aí, pegando o benchmarking das cidades para que a gente possa implantar na cidade. Então não tem um orçamento novo. A regionalização é um desafio nosso, eu volto a dizer, né? Porque nós temos as subprefeituras e nem tudo está descentralizado nas subprefeituras. Nós temos boas tarefas sendo realizadas pelas subprefeituras, né? Assim, 32 subprefeituras. As ações de zeladoria, as ações de limpeza, várias obras, né? Pequenas obras, mas boa parte da ação da prefeitura ainda não está realizada pelas secretarias. Então, o grande desafio nosso é regionalizar esses investimentos, gastos, despesas, projetos, atividades pelas subprefeituras. Então, nós vamos trabalhar para isso ir num crescente. Secretário, fui eu que fiz essa pergunta, desculpa, mas eu queria só entender um pouco. Até o ano passado, trabalhava na Prefeitura de São Paulo, no Jauí. Fizemos um estudo, 10 anos da evolução das áreas de risco na cidade. E uma das ideias era verificar os investimentos em áreas de risco. O orçamento não é uma peça fácil, né, para entender, e a gente percebeu que as dotações elas são muito espalhadas e com nomes. Então, a gente começou a somar as intervenções, então tem em CIURB, em SEAB, em subprefeitura. Então, hoje, a estrutura do orçamento, ela é difícil correlacionar com as metas do Plan Clima. Então, era um pouco como vocês vão tentar, porque não vai mudar a estrutura das dotações, né, das ações, do PPA e da lei de diretrizes. Como isso vai conseguir ler essa questão, porque nós já tentamos fazer essa leitura dentro da própria prefeitura com áreas de risco, com investimentos de drenagem, e com agricultura urbana, mas eu confesso que foi difícil, né? Só isso. Você tem toda a razão, viu? O orçamento não é uma peça fácil, né? Eu tive minha carreira toda no Estado, né? Estou há 3 anos na prefeitura e estou aprendendo ainda. Não é bastante complexo, né? Por exemplo, nas questões de drenagem foram feitas muitas obras de drenagem, obras emergenciais necessárias. Aí a prefeitura investiu, de acordo aí com os nossos números, 7 bilhões na última gestão. Agora nós temos um plano que é muito interessante, que nós vamos procurar organizar elas, o Plano Municipal de Redução de Riscos. E a execução dele muitas vezes não é uma destinação, né? Por exemplo, o mais fácil é o seguinte, olha, o plano, eu tenho lá as intervenções de córregos, encostas, que eu vou fazer só citando 14 áreas, tá? Porque eu coordeno isso com a habitação e com a CIURB, né? E tem já as remoções, algumas delas, felizmente, já estão reservadas, por exemplo, no Pode Entrar. Então, você não vai ver a ação propriamente assim, olha, está direta. Não, mas está resolvido, que é o mais importante, né?
Outras vezes, a habitação já tem uma formalização prevista, uma regularização, ou eu preciso, ou daí eu vou precisar construir um conjunto novo, ou indenizar as famílias, pagar aluguel social. Então, é um programa que por exemplo, essa questão dos riscos, né? Eu estou muito feliz que tem um plano hoje, né? Vale a pena você pedir lá, a gente manda para você Ah, pois não, que bem, muito obrigado. Eu sou fã dos geólogos desde que eu trabalhei no metrô, viu? Fundamentais, viu? Na questão do metrô. Então, nós vamos trabalhar, né, com priorização R4, R3. Hoje nós temos uma priorização que eu acho que é fantástico, né? E esse é um plano que eu estou me dedicando mais a buscar financiamentos, por exemplo. Secretário, eu vou aproveitar, eu acho que tem uma pergunta, talvez funcione aqui também. Como se diferenciam as linhas orçamentárias do CB do orçamento ordinário? Isso. Infraestrutura cinza, como piscinões, são considerados nos dois? Eu acho que o piscinão tem uma função importante climática, né? Infelizmente, a cidade foi toda... Eu vou falar aqui uma coisa que eu falo para alguns aí que não conhecem a cidade. Eu acho que todo mundo devia entrar na sala para entender um pouco São Paulo, entrar na sala hoje é presidente da SP Águas, né, que é a agência das águas, né, hoje. Mas antigamente era o do DAE. Na sala do DAE tem um mapa hídrico da cidade de São Paulo do começo do século passado. É um emaranhado de córregos que alimentam os nossos rios, né, que passam na cidade. O Tietê, o Tamanduateí e o Pinheiros. E a cidade foi sendo desenvolvida canalizando esses córregos. Então, nós temos um problema. E ademais, né, as áreas, os vulneráveis, as pessoas vulneráveis foram ocupando as várzeas dos córregos e gerando todo esse problema. Então, hoje, nós precisamos, em muitas áreas, fazer piscinões. Não é vamos dizer assim, seria uma infraestrutura desejável? Eu acredito não, mas é necessária, né? Necessária para a gente. Por exemplo, tem uma discussão muito grande lá na Vila Madalena, né? Vila Madalena, quando chove muito, inunda lá a parte baixa, né? Então, nós temos lá o piscinão do Abegoária para realizar. Ela é uma infraestrutura cinza, mas também tem a função verde. Tecnicamente, eu não sou especialista. Eu vou até pedir aqui para o meu amigo aqui para ele... Não, eu só ia ressaltar assim, que independente de piscinão, depende do tipo de ação orçamentária, todas as ações orçamentárias que forem incluídas, forem classificadas como parte do orçamento climático, elas também estão no orçamento regular. O orçamento climático não é separado. Então, independente do que seja, se está no orçamento climático, está no orçamento regular. O inverso é que não é verdadeiro. Tudo aquilo que a gente não considerou que auxilia, seja na área de mitigação, seja na área de adaptação, não entrou no orçamento climático, ficou apenas no orçamento regular. Tem mais perguntas aqui sobre drenagem, piscinões, de melhorias de obras relacionadas a essa questão. Em lugar de 16 piscinões, não deveríamos investir na infiltração de água pluvial em todas as áreas verdes da cidade, canteiros centrais e incentivos para moradores fazerem suas propriedades? Eu poderia responder, mas eu acho que a gente já faz, a gente tem bastante foco nisso, né? É um assunto que está muito pautado. Toda hora que a gente vai fazer um evento, a gente está falando de jardins de chuva, toda hora que a gente está, toda oportunidade que a gente tem, a gente está trabalhando em cima dessa meta. Ontem eu estava palestrando para um pessoal estudante de arquitetura e assim, a gente sempre fala sobre esse assunto, que é um assunto que a gente precisa também que a sociedade civil esteja atenta, ou seja, que não seja simplesmente um assunto jogado, né, na direção, né, do poder público, mas também, né, e eu acho que até também tem uma pergunta aqui sobre a questão em período de especulação imobiliária, faz sentido falar de incrementação de imóveis sem ressaltar o retrofit? Qual o modelo de incrementação de moradia será utilizado? Nós temos a lei do retrofit, de incentivo ao retrofit na região central, né? E também temos um modelo de subvenção de imóveis para quem quer investir no centro, né?
prefeitura chega a subsidiar 25% de investimento. No primeiro edital, ainda uma coisa incipiente, no final de 2023, vieram 4 pré-edifícios. No segundo, já vieram 16. E o terceiro está publicado. Eu acho que vão vir mais edifícios. Então, já existe um trabalho, um incentivo ao retrofit. Eu acho que ele deve ocorrer, principalmente aqui na região central, para que possamos aproveitar melhor a infraestrutura já existente. Secretário, na aquisição de veículos 100% elétricos, há a previsão de como serão feitos descartes das baterias daqui a 10 ou 15 anos? Há alguma política de logística reversa nas licitações? Olha, eu não sei te falar, mas eu espero que esteja se tendo, eu não sei mesmo, né? Porque eu espero que esteja. Diz que é um dos grandes problemas dos carros elétricos é a bateria, né? E nós precisamos pensar como equacionar a questão do descarte das baterias ou do reaproveitamento das baterias, né? Eu acho que essa daqui vale para todos, né? Devido ao impacto majoritário das emissões veiculares, como enfrentarmos a limitação dos carros individuais? Por exemplo, taxamento de tráfego no centro, né? O que é que a gente pretende fazer ou que a gente acha que seja interessante nesse sentido na mobilidade individual? Só lembrando, a gente da Seclima, a gente fez um evento anteontem de eletromobilidade que foi muito interessante no Memorial da América Latina, né? Eu acho que você estava lá, né? Quem esteve lá, olha, foi um banho de reflexão sobre a questão de mobilidade, de possibilidades, desde a micromobilidade, né, que é aquela last mile que a gente fala, né, que é de patinete, de bicicleta, etc. e tal, até transporte pesado. Realmente foi uma oportunidade muito grande. E o debate, só para complementar, né, o que o secretário comentou, o debate sobre a questão do descarte, da reciclagem, está na pauta da indústria, ou seja, não está só na pauta da prefeitura e a preocupação. Toda essa questão de logística reversa já está pautada, a gente ouviu em todos os players do mercado lá, todos eles atentos, né? Não é uma coisa só de lançar o carro e depois ver o que a gente vai fazer com isso, eles já estão todos já operando com um pensamento sensível a esse tema. Eu ia comentar só sobre a questão do transporte, que eu acho que falando sobre o uso de carros individuais, eu acho que uma das medidas mais importantes para você melhorar a mobilidade da cidade são ações que não são de mobilidade. São ações relacionadas ao uso do solo, criar uma cidade possível para as pessoas caminharem, para as pessoas usarem o espaço público, em relação às suas necessidades diárias de mobilidade, seja para escola, trabalho, tarefas de cuidado. Então, eu acho que só para abrir um pouco o debate sobre as questões de mobilidade, eu acho que uma das principais medidas são as que não estão relacionadas necessariamente a construir novas infraestruturas, mas adaptar as que já existem e criar uma cidade mais próxima, né, para as pessoas que moram nela. Eu vou citar aqui, pegar um gancho na fala da Mariana, dizer o seguinte: quando eu fui secretário de transporte metropolitano, eu costumava falar que na Zona Leste era um Uruguai vindo e voltando todos os dias, né? De trem, de metrô, de veículos, né? Então, nós efetivamente, essa questão de se trabalhar e morar perto é fundamental, né? Fundamental para você poder reduzir deslocamentos, né? E eu acho que o governo do estado está planejando muitas linhas de metrô, é um trabalho muito interessante, né? Seja por concessões, seja licitando pelo metrô. Nós temos, além de uma linha próxima da conclusão, né? 2, né? E mais 3 em extensão. Nós temos, né? Você tem a linha 4, que vai estender para o Taboão, a linha 5 para o Jardim Ângela, a linha 15 estendendo até o Axacupêssego, a linha 17, que vai ser inaugurada no ano que vem, a linha das universidades, a linha 6,
Nós temos linha 19, linha 20, linha 16, né, para a próxima gestão. Temos os trens metropolitanos de Campinas, que não é menos importante, que é uma quantidade enorme de veículos que vêm dessas cidades para São Paulo, dessas regiões para São Paulo. Então, a questão de mobilidade também o que eu acho que nós precisamos, e tem a pesquisa de origem e destino do metrô, que não foi feliz, né, a pesquisa, mas o grande aumento do uso de aplicativos, né, do carro por aplicativo. O que acontece com o carro por aplicativo? É muito mais fácil você pegar o carro por aplicativo, né? Ele pega na porta, te deixa na porta. Você não corre nenhum risco, quer dizer, o risco é menor. Esses motoristas, em tese, tem lá que se cadastrar junto aos aplicativos, tal. Então você tem o menos risco de ser roubado, enfim, no caminho onde você vai pegar o transporte público, e é porta a porta. E é um pouco mais caro. As pessoas que não podem usar, quer dizer, que tem a classe média baixa não usa, mas a classe média alta está usando largamente. E é uma coisa difícil. Você vai fazer o quê com isso? Não sabemos efetivamente. Tem que ser pensado isso, porque por exemplo, quando eu saio boa parte da semana, eu levo meu filho de metrô para o colégio dele. Ele gosta, tal. Entre caminhada e trajeto, meia hora, né? De aplicativo demora 20 minutos, né? Se eu estou atrasado, se está um pouco atrasado, a gente acaba pegando o aplicativo. O aplicativo normalmente custa de 15 a 20 reais, né? O de metrô custa 5,20 € mais 2,60, 7,80. A classe média alta vai, por conta de 7 reais, vai deixar de usar aplicativo? Não vai. Então, nós temos aí que começar a jogar na consciência das pessoas, né? Não é só punir, né? As pessoas precisam também raciocinar, né? Tem um pouco de mexer com a cidadania, porque é impressionante. O cara prefere reclamar do trânsito eu falo para meus amigos, por que vocês não usam metrô e depois a última milha vocês usam o aplicativo? Hoje está muito em voga aí os patinetes, né? As bicicletas elétricas que tem aí para você alugar. Mas não é fácil. Mexer com essa cultura não é fácil. Eu queria só comentar, o senhor falou da questão da taxação. Nós, da Seclima, participamos de um grupo, a gente tem uma parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP, e a gente faz parte de um negócio chamado Cislog, que a gente estuda justamente a questão da mobilidade urbana na cidade de São Paulo do ponto de vista da logística de entrega. Então iFood, aplicativos, todas essas coisas assim. E é um assunto que a gente tem estudado, a gente tem trazido para dentro da prefeitura esse debate, porque existem N soluções, porque a solução, né, quer dizer, várias cidades já tiveram soluções como essa, e eu tenho certeza que com a transição para o elétrico gradual, inevitavelmente a gente vai começar a refletir sobre a potencialidade de alguns bolsões, onde você pode entrar com determinados carros e outros não, como é uma tendência global que está acontecendo. Eu vou fazer eu vou juntar as últimas 3 perguntas numa perguntinha só para a gente poder encerrar. Tem um delicioso coffee esperando por nós, ou não? Tem mais uma pergunta, então tá bom. Então tem mais as penúltimas perguntas, que é assim, eu acho que essa daqui é relativamente simples. Haverá uma porcentagem mínima de orçamento municipal total vinculado ao orçamento climático? E terá essa vinculação mínima por secretaria, órgão de execução de orçamento? Existe algum tipo de paridade desse tipo de coisa? Não, e agora nossa gestão quer cada vez aumentar mais o valor destinado a ações climáticas, ações ambientais. Esse ano já nós temos mais de 20 bilhões, né? 20 bilhões nós temos
mais de quase... se você tirar os encargos, né, uma questão do orçamento, sim, se você tirar folha de pagamento, se você tirar aposentadorias, né, o pagamento de precatórios, dívida, tudo mais, 20 bilhões vai representar 25%, por exemplo, do orçamento da cidade. Se você tirar mais de 20, quase 30% do orçamento da cidade. Se você tirar pessoal, encargos, né, aposentadorias e pagamento de dívidas e precatórios, que não é muito, felizmente a cidade está com o endividamento baixo, você vai ter uns 30%. E é isso que a gente quer manter mínimo e avançar. Quanto mais, melhor, né? Excelente, gente. Agora Oi, pode... Claro, por favor. Só uma outra observação em relação a essa questão de vinculação, que é uma observação que pode soar burocrática, mas é importante até para balizar os debates. A gente não pode, por questões de responsabilidade fiscal, destinar e vincular recursos decorrentes de impostos para ações, a menos que tenha algum tipo de permissão já estabelecida para isso. Então, por exemplo, os gastos mínimos com a educação, gastos mínimos com a saúde, são obrigações constitucionais que o município tem que garantir. Então, dessa forma, a gente querer vincular ações climáticas a um determinado percentual do orçamento, formalmente falando, não seria permitido. Além disso, tem um ponto também que é importante a gente destacar, que é isso. O orçamento climático, ele integra o orçamento já existente do município. Então, a gente não está fazendo uma área separada que vai receber recursos climáticos. A gente está, sim, fazendo a marcação, a identificação de quais ações que ou já eram executadas ou que vão passar a ser executadas, que contribuem de alguma forma para as questões de mitigação, adaptação e equidade climática. Então, como a própria C40 coloca, é uma lente que você aplica sobre o orçamento. Assim como a gente aplica uma lente de regionalização para saber onde os gastos estão sendo feitos, a gente aplica uma lente climática para saber de que forma esses mesmos gastos que estão sendo regionalizados também estão contribuindo ou não para a questão climática. Não, já fica com o microfone, porque eu acho que a gente já mata esse assunto agora, porque são as duas outras perguntas que eu acho que que é o mesmo questionamento, que é uma pergunta assim: qual será o engajamento em relação à educação? Vai estar contemplada no orçamento climático? A saúde terá algum tipo de orçamento? Eu acho que você respondeu, né? Exatamente nesse sentido, né? O orçamento climático terá ações voltadas para a saúde? Com certeza. O ponto que a gente tentou trabalhar e pela metodologia que a gente tem utilizado e seguido de perto, preconizado pelo C40, os aprendizados que a gente tem visto das outras cidades, a ideia é essa: ver as ações orçamentárias, ver o que já era feito, o que precisava ser feito e dar um enquadramento de qual é o impacto climático dessas ações que ou já são realizadas ou vão passar a ser realizadas. Quando a gente fala que não vai ter um orçamento adicional para isso, é só no sentido de que é isso, a gente não está pegando e colocando recurso adicional em outro lugar. A gente está vendo, reconhecendo as ações que a gente já faz e as ações que a gente precisa fazer e dando transparência a isso. Então, o principal ponto, e aí, dando aqui um spoiler, o orçamento climático, que ele vai ser do ponto de vista formal. O orçamento climático ele configura como um anexo do plano plurianual, então o PPA, e aí ali a gente vai estar vinculando todas as ações orçamentárias que já estão presentes no projeto de lei orçamentária e destacando quais delas têm efeitos sobre a questão climática e quais são esses efeitos. Então, se são ações que contribuem para a mitigação, a gente vai estar indicando mitigação em relação ao quê? Redução de emissão de gases de efeito estufa, seja por questão de energia estacionária, deslocamento ou outras fontes, também questões de adaptação. De que forma o que a gente está fazendo vai contribuir para a questão de mitigar ou adaptar a situação climática no município. E aí, naturalmente, a gente tem ações na educação, ações na saúde, ações na infraestrutura urbana. É mais fácil pensar nas exceções do que nas áreas que a gente de fato teria, né? A gente não precisou pensar em destinar, porque todas elas têm ações, têm projetos que com certeza impactam a questão climática, e dessa forma a gente fez a identificação dessas ações. Maravilha. Gente, eu queria fazer um comentário que eu acho que é importante. Muitas vezes a gente entende esses processos como se, ao chegar um procedimento como esse, ele fosse um procedimento de uma entrega final. Isso não é uma entrega final. Isso é o começo de um processo onde nós iremos debater a questão
do orçamento climático, de maneira a refinar essa ferramenta, para que a gente possa, a cada momento, crescer com ela e a gente consolidar. Esse é um recurso importantíssimo, né, que vai permitir a gente poder enxergar, né, o quanto de impacto cada coisa tem no cenário do ponto de vista climático. Então, eu quero que vocês não entendam que isso é o fim de uma conversa. Na verdade, é o começo de uma conversa. A gente terá outros seminários, a gente vai ter outros workshops e a gente vai ter a possibilidade de conversar com mais vagar e, por favor, com a participação de todos. E a gente conta com vocês para que vocês divulguem e disseminem esse conceito nos seus departamentos, setores e órgãos. Lu? Bom, queria, em nome da Secretaria de Mudanças Climáticas, agradecer a participação dos nossos palestrantes, dos nossos secretários que estiveram aqui presentes, agradecer a participação de todos. Como o Alessandro disse, nós teremos um outro workshop que deve acontecer logo após a COP. A gente está, nesse momento, enlouquecidos com a COP, mas logo após a COP terá um outro workshop para essa discussão, para dar continuidade a essa discussão. Então, obrigada a todos e vamos lá para o coffee break que está sendo servido aqui ao lado. Você quer falar? Então, só um minutinho, gente. O Vicente vai dar uma palavrinha. Só aproveitar o ensejo também, pessoal, nessa linha de a gente aproveitar o momento para divulgar e para fazer uma disseminação de conteúdos, a C40 lançou recentemente na plataforma Apolitical um curso sobre orçamento climático. São 2 cursos, na verdade. Um que trata da visão para os gestores, que chama da visão ao impacto. Então, na ideia de gestores da administração superior que queiram entender um pouco mais sobre orçamento climático, de que forma fazer essa implementação. Curso que está bem interessante, lançado recentemente. E também um outro curso destinado para o pessoal que estaria fazendo a operação ali no dia a dia, quer entender mais também sobre os conceitos, formas de implementação, estratégias de adoção do orçamento climático. Os 2 nessa plataforma é apolitical.org, eu acho. Os 2 cursos estão disponíveis lá, gratuitos. É uma plataforma que disponibiliza conteúdo para servidores públicos, então acho que vale também para quem estiver ansioso e quiser entender mais. A gente pode mandar para, se vocês permitirem, a gente manda o link pelo e-mail que vocês se cadastraram no formulário. Só um minutinho.